Olá, corredores e corredoras! Esta é uma degustação do nosso episódio bônus para apoiadores de agosto, em que falamos tudo sobre Tempo Run, um episódio técnico em que entramos na definição, como saber se a gente está correndo nesta zona, nessa faixa de treinamento que corresponde a Tempo Run, quais são os benefícios. Destrinchamos toda a fisiologia, todas as adaptações que esse tipo de treino é capaz de proporcionar e demos exemplos práticos de como você pode incluir a Tempo Run no seu treinamento para alcançar a sua máxima performance em diferentes tipos de provas, 5K, 10K, 15K. Então, aproveite essa degustação e se você quiser conferir o conteúdo de forma completa, entre no nosso Apoia-se e considere contribuir para este projeto independente que depende dos apoiadores para continuar existindo. Muito obrigado e aproveitem! Olá, apoiadores e apoiadoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio bônus do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai fazer o primeiro episódio técnico para apoiadores. Então, para você que é apoiador e tá lá, eles só falam da corrida da vida deles. Eu quero conteúdo igual a gente tem lá no podcast normal. Gente, a gente quer, os apoiadores são o nosso público premium, nosso público VIP, nosso público mais especial e que a gente tem que ter o maior cuidado do mundo. E é por isso que a gente optou aqui por fazer um conteúdo técnico, porque a gente percebe que quando a gente faz um conteúdo técnico é recorde de audiência. Quando a gente faz uma coisa mais pessoal, quando a gente faz uma coisa, mesmo entrevistados, a audiência cai bastante. Então, a gente está entendendo que o que vocês querem é conteúdo técnico. Então, vamos trazer conteúdo técnico para quem mais importa, que são os nossos apoiadores. Quem está aqui pagando para a gente um café e um pão na chapa. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, apoiadores, apoiadoras. Prazer estar novamente com vocês aqui. Esse é o quarto episódio bônus? Acho que é o quinto episódio bônus. Quinto episódio bônus. Olha lá, o tempo passa rápido. Depois de mais de aproximadamente 70 episódios gravados, pela primeira vez o André engasgou para falar o meu sobrenome difícil. Então tá mais do que perdoado. Murilo Groschitz. Groschitz. Você que tá ouvindo, fala aí, Groschitz. Vamos ver se você consegue falar de primeira. É igual se escreve. O que confunde é o SCH, né? Que no alemão tem som só de CH. Então é Groschitz, finge que é um X ali, tá tudo certo. É isso aí. E é isso, André. Episódio técnico, como você falou, as pessoas pedem esse tipo de episódio, parece ter uma audiência maior, coisas que as pessoas podem traduzir ali, né, nas suas vidas e levar para os seus treinos, entender a importância de um tipo de treino, ou levar algum conteúdo, algum aprendizado para o seu dia a dia e assim melhorar a sua performance. Então é isso aí que a gente vai falar hoje. Boa. Então a gente vai falar, gente, de Tempo Run. Então, assim, é um treino que é um treino muito importante. Eu diria que para qualquer distância, Murilo. Não sei se você concorda comigo. É claro que vai ser um pouco diferente, né? A gente vai destrinchar isso ao longo do episódio. Mas é importante, assim. É um treino que tem benefícios físicos. A gente vai entrar a fundo aqui na parte fisiológica, né? Na parte técnica. Mas tem muito benefício mental também, né? A gente já tem um episódio, que é um episódio comum, né? Não é bônus, sobre a parte mental. E eu acho que uma das melhores maneiras de você desenvolver o seu mental é fazendo uma bela de uma Tempo Run, porque é mentalmente desafiador. Mas vamos começar do começo, assim, né? Qual é a base fisiológica, qual que é o racional, o que um treinador está pensando quando ele coloca uma Tempo Run numa planilha? Perfeito, André. Para a gente entender qual que é o objetivo de um Tempo Run, de uma Tempo Run, a gente precisa entender fisiologia, né? A gente precisa fazer uma leve revisão do episódio 12, em que a gente falou sobre zonas de treinamento. Então, se você está aí ouvindo esse episódio, né, não escutou, não assistiu o episódio 12, a gente recomenda que você o faça como complemento a esse episódio, né?
E o que a gente precisa entender, André, é que conforme a intensidade do exercício cresce, aumenta, os nossos metabolismos energéticos vão se alterando, né? Um vai deixando de ser predominante e vai dando vez a outros. Os substratos energéticos, então gordura e carboidrato principalmente, a proporção que cada um deles fornece de energia também vai se alterando, conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, tá? E a gente tem uma série de processos metabólicos acontecendo, a gente tem resultados ali, componentes químicos sendo liberados da nossa corrente sanguínea, conforme a intensidade vai crescendo. O que acontece, André? Lá no nosso episódio 12, a gente fala sobre os limiares ventilatórios, né? O primeiro limiar ventilatório, o segundo limiar ventilatório. O primeiro limiar ventilatório, basicamente, resumidamente, divide um exercício de baixíssima intensidade de um exercício de moderada intensidade. Então, o exercício ainda é predominantemente aeróbico, ele ainda tem como substrato energético predominante a gordura, mas quando o exercício se torna moderado, a gente começa aos pouquinhos ter ali uma utilização um pouco maior do substrato do carboidrato, a gente começa a ter vias glicolíticas não mais oxidativas, aquelas que dependem de oxigênio entrando em funcionamento, mas o exercício ainda é relativamente confortável, digamos assim, quando a gente passa o segundo limiar ventilatório e as coisas ainda estão, de certa forma, equilibradas no nosso organismo. Diga. Sem querer interromper, mas assim, para as pessoas que puta, não tô entendendo nada. O primeiro limiar, gente, é aquele momento que você tava correndo e que você começa a ter um pouquinho de dificuldade para falar frases longas. Se você me corrija se eu estiver errado. É o momento em que é a famosa, muita gente chama de zona cinzenta. Então você saiu do leve e entrou no moderado, né? E aquele, se você estiver conversando com alguém enquanto você corre, vai começar a ficar um pouco mais difícil, você vai ter que ter pausas, é aí que entra a questão do teste da fala. Então seria ali uma percepção de esforço que começa a entrar em 4, 3, 4, talvez um 5, mais ou menos por aí, né, Murilo? Exatamente, André. 5 de 10, né? 4, 5 de Isso. 10, sendo 10 extenuante e 1 quase nada, tipo, quase que sentado no sofá. Então é uma coisa mais... E o teste da fala, que você muito bem mencionou, é um ótimo parâmetro, tá? Eu falo, abaixo do primeiro limiar ventilatório, eu sempre brinco com os meus alunos, você precisa ser capaz de conversar de forma natural e fluida, assim como eu estou fazendo aqui com você agora. Eu preciso conseguir conversar. Se você está fazendo uma rodagem leve, está fazendo seu aquecimento num ritmo que você fica ofegante, que você precisa parar para puxar o ar e respirar de forma mais profunda, significa que está errado. Tá? Então, é basicamente isso que diferencia. E o que começa a acontecer, André? Quando a gente passa do primeiro limiar ventilatório, a gente tem uma produção um pouquinho maior de 3 principais coisas. Gás carbônico, tá? Como resultados desses processos metabólicos de produção de energia. Gás carbônico, íons de hidrogênio e lactato na nossa corrente sanguínea. Mas tudo de forma ainda muito leve, digamos assim. Esses resíduos começam a ser produzidos, mas não de forma muito acelerada. E o que é produzido, o corpo ainda dá conta de gás carbônico mandar embora pela nossa expiração. Os íons de hidrogênio a gente tampona através principalmente de bicarbonato, e o lactato na nossa corrente sanguínea, o famoso lactato, vulgarmente chamado de ácido lático, não é o termo correto, a gente utiliza ele como fonte de energia. Então as nossas mitocôndrias são capazes de pegar esse lactato e utilizar como fonte energética também. Então basicamente isso começa a acontecer depois do nosso primeiro limiar ventilatório. Aí, André, quando a gente atinge o nosso segundo limiar ventilatório, então imagina que a gente continua ali aumentando a intensidade do exercício. Vamos supor que a gente está fazendo aquele teste lá na esteira, tá? Incremental na esteira. A velocidade vai crescendo ou a inclinação. Chega uma hora, André, que a gente atinge o segundo limiar ventilatório ou ponto de compensação respiratória. A partir desse momento, todos esses componentes que eu mencionei, esses 3 principais, eles começam a ser produzidos de forma muito mais intensa. E o nosso corpo já não dá mais conta de utilizar o lactato todo como fonte de energia, não dá mais conta de tamponar todos os íons de hidrogênio, e consequentemente é algo que a gente chama de acidose sanguínea, ou seja, o nosso pH sanguíneo começa a diminuir, o que leva à fadiga. Então, passou do segundo limiar ventilatório, a gente também fica mais ofegante, a gente já não consegue mais
falar de forma natural, a gente mal consegue falar frases longas, é no máximo ali uma frase curta Às vezes ou não uma consegue falar palavra solta. palavras. É. Exato, a gente já tem que puxar o ar para uma respiração mais profunda. Aí, dependendo da intensidade do exercício, quando a gente passa muito desse segundo limiar ventilatório, muitas vezes a gente nem consegue falar, né? Então essas são as principais características. E aí, obviamente, que passou do segundo limiar ventilatório, a gente não suporta por muito tempo. São exercícios ali que quanto mais perto do nosso VO2 máximo, a gente suporta durante 3, 5, talvez um atleta muito, muito bem treinado, 7 minutos, tá? Uhum. E aí, André, qual que é a grande questão? Até esse segundo limiar ventilatório, até esse ponto de compensação respiratório, a gente ainda tem uma predominância grande de metabolismo oxidativo, de utilização de gordura ainda tem uma importância relativamente importante, né, como fonte de energia para os nossos músculos. E a gente consegue, ali perto do segundo limiar ventilatório, ainda é um exercício que a gente consegue sustentar por um tempo considerável. Né? A gente consegue sustentar por 30, 40, atletas muito bem treinados, até perto de 1 hora ainda conseguem sustentar esse ritmo. E a gente sabe, André, tem estudos que nos mostram que aonde esse segundo limiar ventilatório se encontra em relação ao nosso máximo, então vamos para que o nosso máximo seja X. Se o nosso segundo limiar ventilatório se encontra em 80% de X, é uma coisa. Se ele se encontra em 90% de X, é outra coisa. Qual que é a diferença entre os 80% e 90%? Significa que eu consigo sustentar uma intensidade de exercício maior por mais tempo. Ou seja, é o que praticamente todo corredor quer ser capaz de. Quer ser capaz de sustentar uma intensidade de exercício por mais tempo. E como fazer isso? Através de treinos em limiar de lactato, e daí entra, né, um sinônimo ali para tempo run. Treinos que fazem com que a gente fique muito perto desse ponto de compensação respiratória, esse segundo limiar ventilatório, e tendo que lidar com esse desconforto de correr com acidose sanguínea e com acúmulo de lactato maior na nossa corrente sanguínea, fazendo com que a gente precise treinar o nosso corpo a tamponar mais íons de hidrogênio e utilizar mais lactato como substrato energético. Fazer isso de forma mais eficiente e mais rápida, fazendo com que a gente suporte uma intensidade de exercício maior. E aí, deslocando gradativamente, a médio e longo prazo, a adaptação que a gente espera é que o nosso segundo limiar ventilatório fique mais próximo do nosso máximo, resultando assim numa maior intensidade de exercício por mais tempo. Legal, Murilo. Bom, nossa, muita coisa, né? Assim, então, só vou tentar fazer aqui uma tecla SAP de algumas coisas. Espero não atrapalhar, porque às vezes a gente quer ser mais minucioso e a gente pode atrapalhar. Primeira coisa, gente, pH, que o Murilo falou rapidinho, assim, é a medida que a gente usa para dosar o H+ sanguíneo, né? O H+, gente, ele fisiologicamente, o nosso corpo não tolera grandes variações. Então, o pH tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Isso é uma curva logarítmica, o que significa que pequenas variações determinam um incremento enorme da quantidade de H+. Não é uma curva linear, é uma curva logarítmica, tá? E aí, gente, ácido, o que é um ácido? Isso é uma coisa assim que pode parecer, não, o que é ácido? Ah, negócio que queima. Não necessariamente. Porque a base, que é o oposto do ácido, também pode queimar. Né? A queimadura cáustica, por exemplo. Mas enfim, o ácido, uma substância chamada de ácido, se ela tem a capacidade de gerar um H+. Então, por exemplo, o ácido carbônico, que é H2CO3, ele vai ser degradado e você dá um H+. Então, você gera um H+, você promove o aumento, você tem o potencial de aumentar o pH sanguíneo. Ou melhor, de diminuir o pH sanguíneo, de aumentar a quantidade de hidrogênio no sangue. E o oposto do ácido seria, vamos falar aqui entre aspas, o antídoto é uma base. E o que caracteriza uma base? É algo que é capaz de absorver um íon H+. Certo? Exemplo, bicarbonato. O bicarbonato ele consegue se unir ao H+ formando o ácido carbônico, junto com o CO2, certo? Então ele é capaz, ele tem uma base, é algo que tem a capacidade de pegar esse H+ que está no sangue e absorver ele e, consequentemente, diminuir a quantidade de H+ no sangue. Por que a gente está falando tudo isso? O nosso corpo é uma máquina de gerar ácido, tá? Isso é uma coisa interessante.
E quando a gente pratica exercício, a gente tem como consequência do exercício a geração de H+. Então a gente acaba sendo uma coisa que promove a acidose. E essa acidose, ela não é tolerada pelo nosso organismo. O nosso corpo não funciona direito diante de um quadro de acidose. Então, acaba sendo um limitante. Porque o nosso corpo acaba justamente meio que desligando o sistema para você não morrer de acidose. Porque você pode morrer de acidose. É uma causa de óbito. Mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção. Beleza, André. Meu Deus, mais complicou a minha vida. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um treino que vai colocar o nosso corpo ali próximo a esse cenário extremo, não no cenário extremo. Não é um exercício de máximo, é um exercício submáximo, mas que é muito perto desse cenário de promover acidose, de promover elevação de lactato, como tudo que o Murilo falou. E a gente vai adaptar essa situação. A gente vai se transformar cada vez melhor em tamponar o H+, em utilizar o lactato. A mitocôndria vai ficar cada vez melhor de usar o lactato para fazer a recirculação e processar esse lactato, gerando mais energia. E a sua curva de acúmulo dessas coisas que num extremo poderia fazer mal para você, ela vai ser deslocada, ou seja, você vai continuar tendo um limite, mas esse limite vai estar mais à frente. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar da Tempo Run, Murilo, eu não sei se eu vou complicar mais aqui,